Meu nome é Carla Madeira e eu estou na Casa Folha. Eu sou filha de um matemático. Meu pai foi um homem erudito, foi religioso, teve uma formação muito consistente, falava muitas línguas e era um apaixonado pelo conhecimento e pela arte, pela cultura de uma maneira geral, e era um matemático. Ele casou com a minha mãe mal tinha um ensino médio completo, e ela era uma mulher assim, muito do poético, da criatividade, uma facilidade com trabalho manual, uma inteligência emocional muito grande, uma boa contadora de histórias. E eles tiveram 6 filhos, né? Meu pai era professor e a gente teve acesso à educação de qualidade. Eu digo que um dos maiores privilégios que eu tive foi que tudo que eu quis experimentar quando criança, em termos de linguagens, eles deram força. Eles criaram as condições materiais para que eu fizesse. Eu fiz aula de pintura, eles criaram a possibilidade de eu ter professor, de eu ter acesso a material. Eu ganhei um violão, então fiz aulas de violão e eles deram força para que eu fizesse música e tornavam isso possível para mim e para os meus irmãos que quiseram também. E foi nessa coisa dessas linguagens assim que eu me aproximei da palavra, especialmente pela música. Eu me apaixonei pela música popular brasileira, ouvia música o dia inteiro, aprendi a tocar, gostava de cantar, achava que ia ser cantora. Foi assim que eu me aproximei da palavra e dessa experiência criativa, assim, do desejo de criar. Eu fiz muitas músicas da minha infância para minha adolescência, até 20 e poucos anos. Então, acho que foi um pouco assim que a literatura chegou, mais ou menos dentro dessa mesma ideia de viver um processo criativo com assim, uma imersão no processo criativo, com adesão, com interesse e com alegria de estar ali, né? Querendo estar ali. Não aconteceu, na minha experiência, nenhum momento em que eu descobri que eu queria ser escritora. Na verdade, eu achava que eu queria ser cantora, depois eu me tornei uma publicitária e percebi que a experiência com a publicidade não dava conta de um certo desejo de criação mais subjetiva. Então, eu comecei a escrever assim como eu tocava, assim como eu gostava de pintar também, eu tive uma experiência com essa linguagem da pintura, e comecei a escrever muito despretensiosamente, assim, como uma maneira de passar o tempo. E foi nesse gosto com estar escrevendo, com estar imersa no processo criativo da escrita, que eu fui descobrindo os livros. E eu costumo dizer que, quando me perguntam, você é uma escritora? Eu, às vezes, ainda fico na dúvida, porque é como quando a gente diz eu sou uma escritora, parece que a gente domina completamente um território, uma linguagem, e todo livro meu é sempre uma experiência diferente, uma experiência única e uma experiência sem muita certeza. Eu acho que é topar essa aventura de fazer alguma coisa que a gente não sabe exatamente para onde ela vai levar a gente, que é, para mim, a grande experiência na escrita. Eu comecei a escrever Tudo é Rio assim, nesse desejo de ter horas boas, né? De estar ali fazendo um trabalho de linguagem que eu estava muito interessada naquela sonoridade, naquela prosódia, muito interessada em
entrar nesse desejo de pensar aquelas personagens. Eu comecei o livro por um lugar que se tornou muito pequeno, muito secundário no livro, que é a história das Marias. E depois, como estava gostando da experiência, eu não sabia se ia ser um conto, se ia ser só um exercício que ia parar na gaveta. Então, eu comecei a abrir um pouco a história e foi quando eu encontrei a personagem da Lucia, do Venâncio, quando acontece uma situação muito brutal que me paralisou por 14 anos. Na verdade, eu não tinha recursos, eu não tinha maturidade para continuar aquela história e eu parei por 14 anos e depois já fui mãe, tive a experiência de ter 2 filhos, fui viver. Então eu costumo dizer que eu parei conscientemente de escrever, mas o livro ele não parou de ser escrito. Aquilo ficava toda hora voltando e eu comecei então, por uma série de circunstâncias, eu ouvi uma poeta maravilhosa em Cannes, quando fui num festival de publicidade, contar uma história, falar um poema, me marcou muito. Eu acho que nessa experiência eu percebi assim, a força de uma história bem contada, a força de uma mulher e a força do poético. Eu acho que isso mexeu, eu voltei para essa história. E comecei a escrever. Escrevi em 8 meses, assim, como um transbordamento. João Cabral de Melo Neto fala que a gente escreve por 2 motivos, assim, ou para transbordar ou para preencher. E Tudo é Rio foi, de fato, um transbordamento. Eu escrevi o livro em 8 meses, escrevi na ordem que o leitor lê, quer dizer, não foi uma arquitetura posterior. E esse jorro, ele foi muito intenso, assim, um jorro sem censura, sem julgamento, sem preocupação, assim, as pessoas, eu brinco que as pessoas me perguntam, você teve que ter coragem para escrever Tudo é Rio? E eu digo, não, eu não tive que ter coragem porque eu não sabia que as pessoas iam ler. Eu me senti muito livre naquele processo. Quando eu terminei, eu dei para algumas pessoas, amigas, eu pedi que elas lessem o livro e elas voltavam com retornos muito comovidos, dizendo: o livro mexeu muito comigo, o livro me impactou, eu acho que você deveria publicar. Eu comecei um movimento de tentar publicar, o Afonso Borges, na época, acessou algumas editoras e não vieram respostas positivas. Como eu tinha facilidade, eu editei o livro no sentido de fazer a editoração, diagramar, pensar capa, e eu imprimi 700 cópias do livro e eu tinha levado o livro para um editor de uma editora pequena em Belo Horizonte, chamada Quixote, que é ligada a uma livraria muito charmosa, muito querida na cidade, uma livraria de rua. E ele leu esse livro e ele gostou demais do livro. Ele se chama Alencar, ele gostou demais do livro e ele decidiu que ele entraria comigo como editora. A gente fez essa parceria e ele começou a trabalhar a distribuição do livro, a trabalhar o livro na livraria, a vender o livro, a falar do livro. Ele também ficou muito impactado. E o livro, então, começou a acontecer. Eram 700 exemplares inicialmente, e os exemplares começaram a ser vendidos, e logo, logo a gente teve que imprimir mais 1.000, depois mais 2.000, depois mais 3.000, e de maneira que nessa pequena editora a gente chegou a um número de 10.000 cópias vendidas, o que é muito significativo. As pessoas me perguntam assim, o que precisa acontecer, né, para um livro ganhar a dimensão que Tudo é Rio ganhou. Bom, eu acho que assim, é preciso muita sincronicidade, muita coisa precisa acontecer, né? Você precisa ter sorte, né?
Não basta você fazer um livro bacana, você fazer um livro bem escrito, você fazer uma boa edição do livro, mas você precisa encontrar no caminho muitas pessoas que vão ajudar aquilo a acontecer. Eu venho da área de publicidade, né? Trabalhei muitos anos com produtos, com essa ideia de como é que um produto acontece. E na experiência com o livro, eu fico pensando assim, que a primeira coisa é que o livro tem que acontecer no leitor, né? O livro acontece sobretudo no leitor. Então, a força de uma pessoa que lê um livro e é arrebatada por ele, gosta de verdade, sente vontade de dar esse livro para outras pessoas porque ela quer conversar sobre esse livro, foi a primeira coisa que eu vi acontecer com Tudo é Rio. O Alencar me dizia que as pessoas voltavam na livraria para dizer: eu adorei esse livro, me indica outro livro parecido, ou eu quero dar esse livro de presente, eu quero conversar sobre esse livro. Então, esse é o primeiro acontecimento. O segundo ponto, que é muito importante, é que esse livro tem que ser distribuído, né? Assim, as pessoas precisam encontrar o livro quando elas começam a ter notícia desse livro. No caso de Tudo é Rio, uma pessoa leu, a Leila Ferreira, que é uma jornalista, ela gostou muito, ela conta uma história muito legal. Ela fala que de manhã cedo ela foi na manicure, a manicure indicou para ela Tudo é Rio. De noite ela foi no psicanalista dela, e o psicanalista dela falou: você tem que ler Tudo é Rio. E ela falou: poxa, como assim, né? 2 indicações de pessoas tão diferentes. Ela comprou o livro e ela ficou muito arrebatada pelo livro. Ela indicou o livro para a Marta Medeiros, porque elas são amigas, a Marta Medeiros leu. E ela fez, na coluna dela, uma coluna inteira sobre Tudo é Rio, onde ela foi muito generosa. Ela falou da qualidade do livro, ela disse que o livro era uma obra-prima, ela falou do que ela sentiu e da ressonância forte que o livro provocou nela. Esse livro começou a ser procurado por várias pessoas em vários lugares do Brasil. E a editora que eu estava era uma editora pequena que não tinha condições de ter uma produção tão robusta e uma distribuição organizada desse livro. Então, eu fui procurada pela Record, pela Roberta Machado, e eu tive uma conversa sobre ir para uma editora maior. Isso foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu tinha uma relação muito afetiva e porque, sobretudo, eu não queria que a escrita tomasse o lugar do trabalho. O que eu disse foi o seguinte: eu não quero que escrever, que o projeto criativo, a minha imersão criativa se torne um job, com hora, com data, com limites, Eu não queria isso. Eu já tinha outro trabalho, outra maneira de sobreviver. O que me interessava era preservar a minha experiência criativa, a minha liberdade criativa. Então, a minha decisão de ir para outra editora foi dentro dessa possibilidade, desse acordo. Eu falei: primeiro você tem que escrever um livro, né? Depois você tem que encontrar muitas pessoas que se envolvam com esse livro, e esse livro, então, tem que acontecer no leitor, e esse livro tem que acontecer no mercado, em termos de você ter uma estrutura robusta de distribuição, você ter um trabalho com os livreiros, porque todo leitor ele se apoia um pouco nas recomendações, né? Assim, o que eu vou ler? São tantas opções. É impressionante, por isso que eu falo, tem um componente de sorte também, porque são tantas opções, você
pode ler tantas coisas já consagradas, já validadas, por que você vai experimentar ler um autor novo? Então, é preciso, sim, que você tenha provocado um acontecimento em algumas pessoas, e essas pessoas vão falar do livro, e essas pessoas são pessoas que têm, de uma certa maneira, o respeito de outras pessoas para que elas se tornem uma fonte de indicação relevante para esse círculo dela, e assim as coisas vão acontecendo. Então, eu acho que é isso. O livro, sobretudo, acontece no leitor, né, e precisa ter por trás um acontecimento assim, da ordem de mercado estruturado. Agora, não adianta você ter uma editora, você ter uma distribuição e o livro não acontecer no leitor.